Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a sua palavra e também fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus as graças e bênçãos sobre nossas vidas, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, aqueles que estão nos leitos de hospitais, nas UTIs, em casa, aqueles também que farão a sua passagem nestes dias ou no dia de hoje, que o Senhor os acolha no reino da glória. Rezemos pela conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Hoje, a Igreja celebra a festa de São Felipe e São Tiago Menor. A comemoração conjunta dos dois apóstolos tem origem numa tradição. As relíquias dos dois mártires tiveram sido levadas de Herápolis e de Jerusalém a Roma, para repousar na igreja dos santos apóstolos. Felipe, nascido em Betsaida, aparece sempre em quinto lugar no elenco dos apóstolos. O Evangelho de João, no qual é citado 3 vezes, oferece-nos a interessante perfil desse apóstolo, deduzido de 2 respostas que ele dá à pergunta formulada por Jesus. Primeiramente, quando dá miraculosa multiplicação dos pães, em face da bem conhecida pergunta: onde compraremos pão? Após ter passado os olhos pela multidão, Felipe refletiu de modo prático. Nem 200 moedas seriam suficientes. Durante a última ceia, quando Jesus menciona o mistério da Santíssima Trindade, Felipe intervém bruscamente: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Diante do mistério, ele, como Tomé, deseja tocar com a mão, ou melhor dizendo, ver com os próprios olhos aquilo que o olho humano não é capaz de ver sem o lumen gloriae de que nos falam os teólogos. Foi quando, pela última vez, o apóstolo se fez presente, segundo a tradição, que em traços sumários relata seu perfil. Depois de Pentecostes, Felipe se consagra a pregar o Evangelho na Ásia Menor, até que, chegando aos 87 anos, época do imperador Domiciano, foi crucificado como Cristo. São Tiago, denominado menor, para distingui-lo do homônimo irmão de Jesus, é primo de Jesus e autor de uma epístola dirigida a todas as comunidades cristãs. Emerge daí a figura de um homem austero e de poucas palavras. Com efeito, é ele quem nos admoesta sobre o comedimento no falar, pois devemos dar contas a Deus de cada palavra supérflua. Com o recurso dos séculos, suas palavras constituem um sinal.
Os ricos chama contra vós os bens de que privastes os trabalhadores. Sobre o martírio desse apóstolo, que foi bispo de Jerusalém, após o martírio do outro Tiago, temos notícia de primeira mão transmitidas pelo historiador judeu Flávio Joséfo. Segundo este, Tiago Menor foi apedrejado em 62, após uma tentativa de precipitá-lo do pináculo do templo. A condenação foi decretada pelo sumo sacerdote Ananias II, que se aproveitou do vácuo de poder que se seguiu à morte do procurador romano Festo. Oremos. Ó Deus, vós nos alegrastes cada ano com a festa dos apóstolos São Felipe e São Tiago. Concedei-nos por suas preces participar de tal modo da paixão e ressurreição do vosso Filho, que vejamos eternamente a vossa face. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade, a vida, diz Jesus. Felipe, quem me vê, igualmente vê meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje, na festa de São Tiago e São Felipe, traz para nós a nobreza da reflexão de Jesus em vista
de seu ser. Ele, Jesus, disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é meio da salvação humana. Sem Ele, sem a pessoa de Jesus, ninguém se salva. O Antigo Testamento em si só não é mais princípio de salvação. O Antigo Testamento é um apontamento para nosso Senhor Jesus Cristo, o evento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus continua dizendo: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Por que Jesus diz isso? Porque Ele e o Pai são um. São uma única pessoa. Quem me vê, vê o Pai. E quem me conhece, conhece também o Pai. Felipe diz a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Há tanto tempo estou convosco, Felipe, diz Jesus, e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como tu podes me dizer, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Com isso, nós podemos compreender que toda a ação do Pai está contida no agir do Filho, e todo o agir do Filho está contido no agir do Pai, porque ambos são um. Quem olha para Jesus vê a face do Pai, e, vendo a face do Pai, vê o próprio Jesus, porque ambos são uma única pessoa. E Jesus afirma com mais intensidade: Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Jesus sempre deixa claro que tudo aquilo que ele realiza, não as realiza por si mesmo, mas o Pai que estando nele é glorificado a partir de tais obras. E aí vai finalizando Jesus esta perícope tão rica em informação para nós. Quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Jesus dá a todo aquele que crê, a todos nós que cremos, poder tão sublime de realizar obras estupendas, até mesmo maiores do que as que ele fizera. E por que isso não acontece? Pelo mesmo princípio que levou Tiago, que levou Felipe a dizer a Jesus: mostra-nos o Pai e isso nos basta. É falta de uma fé autêntica, uma fé viva. É falta de uma fé embasada verdadeiramente em Jesus. Por isso, muitas vezes, nós sofremos, somos oprimidos, somos castigados, assolados por inúmeras doenças, falsas doenças, perturbações,
ações diabólicas manifestando e nos oprimindo nesta vida porque falta uma fé autêntica em nós. O mesmo desejo de Felipe de ver o Pai, às vezes está em nós em outras condições, até mesmo no não acreditar plenamente em Jesus. Jesus vai finalizar dizendo: pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo aquilo que é realizado no nome de Jesus, o Pai é glorificado no Filho, no nome do Filho, na pessoa do Filho, na ação do Filho, porque tudo o que o Filho faz é permissão e ação do Pai. Então nós temos que compreender, crer, amar e adorar este ato sublime de Jesus no Pai e do Pai em Jesus, em vista do nosso bem, da nossa vida terrena unida a Cristo e da nossa salvação na pessoa do Cristo e a nossa vivência no céu, na glória celestial, onde habita o Pai e o Filho na ação do Espírito Santo. E aí diz Jesus, finalizando esta perícope do Evangelho: se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Tudo ele realiza para que o Pai seja glorificado. Tudo isso que nós acabamos de ouvir, tudo isso que nós acabamos de refletir, é algo que nós recebemos da parte de Deus através dos ensinamentos dos apóstolos, através da Sagrada Escritura, que muito posteriormente vai ser finalmente elaborada com grande esforço dos santos padres da Igreja. Mas, na leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, do dia de hoje, São Paulo vai nos admoestar, vai nos dizer, vai nos exortar: quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes, por ele sois salvos, se estáis guardando tal e qual foi pregado por mim. Aqui, São Paulo não está falando de um evangelho que foi escrito, que está escrituristicamente realizado, porque ainda a Sagrada Escritura ela não tinha sido composta. Alguns livros do Evangelho já haviam sido compilados, embora a totalidade de todas as cartas, todas as epístolas, Atos dos Apóstolos, não havia sido composto. Aqui se transmitia através do quê? De uma tradição, através de uma ação do apóstolo em vista do conhecimento que ia adquirindo o povo. Então, por isso, São Paulo vai dizer: por ele sois salvos, pelo Evangelho, se o estáis guardando tal qual ele vos foi
pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Então, se não tivesse sido guardado por tradição aquele santo evangelho no coração, na consciência, na mente de cada pessoa, em vão teriam abraçado a fé. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Com isto, queridos e amados, nós podemos perceber que a Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana, ela não se fez ao longo dos séculos. Ela não foi se instituindo ao longo dos séculos. A Igreja nasceu no sangue do Cristo. A Igreja nasceu na pregação primeira dos apóstolos. Muito diferente daquilo que nos apresenta o protestantismo, que a cada década, a cada ano, a cada 6 meses, nasce uma chamada igreja, entre aspas, que em muitos momentos deturpa a palavra de Deus e acusa a Santa Mãe Igreja Católica como até mesmo a Grande Babilônia. Hoje esse termo entrou em desuso, chamar a Igreja Católica de Grande Babilônia. Mas no passado, ela foi muito vivo esse termo de acusação. Mas aqui nós vemos que a Santa Mãe Igreja Católica, ela nasce no sangue do Cristo. Ela nasce na pregação dos apóstolos. Ela nasce nas primeiras reuniões entre apóstolos e povo. Tudo em vista da salvação da humanidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Tiago e São Felipe, rogai por nós. Oremos. Pela participação nesta Eucaristia, purificai, Senhor, nossos corações, para que com os apóstolos São Felipe e São Tiago, contemplando-vos em vosso Filho, mereçamos ter a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus cumule-vos com graças e bênçãos do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Felipe e de São Tiago, desçam copiosas sobre vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia, um abençoado final de semana, repleto das graças e bênçãos de nosso bom Deus.